Fala pessoal, tudo jóia? Professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. Gente, qual que é a ideia desse nosso vídeo? É a gente conversar um pouquinho sobre a modalidade do pregão, tá? Modalidade essa, introduzida pela Lei Federal 10.520 de 2002, tá bom? Cai bastante em concurso, né? Então vários editais onde o edital pede aí conhecimento sobre licitações, especialmente em direito administrativo, né? Então é bem comum as provas, né, os editais, enfim, preverem aí questões acerca do pregão, tá legal? Então vamos conversar um pouquinho, tópicos essenciais que você não pode ir para sua prova sem conhecer isso sobre pregão. Gente, o pregão ele surgiu em um momento para que houvesse uma desburocratização da Lei 8666, né? Não sei se você já teve a oportunidade de estudar a Lei 8666, mas trata-se de uma lei extremamente procedimental, burocrática mesmo, né? E que exige uma série de medidas, de procedimentos sequenciais e tudo mais. Então acaba fazendo com que as licitações se alonguem um pouco, né? O pregão veio justamente numa tentativa de desburocratizar os certames licitatórios, né? E também trazer um pouco mais de celeridade na condução das licitações, consequentemente nas aquisições por parte do poder público, tá bom? Uma coisa importante, né? Isso aqui sim é fundamental que você leve para a sua prova, é essa ideia aqui. O pregão ele é caracterizado por ter uma inversão de fases, né? Como é que ocorre isso, pessoal? Nas modalidades da 8666, ou seja, concorrência, tomada de preços, convite, né? O certame licitatório ele se inicia com a habilitação daqueles que compareceram na sessão pública, né, que estão ali aptos, né, ou querendo concorrer pelo objeto daquela licitação. Então inicia-se pela habilitação. No pregão essa lógica se inverte. Primeiro nós olharemos as propostas das empresas, daquelas que foram participar do pregão, para depois olharmos a habilitação, tá? Então funciona mais ou menos assim: as empresas chegam, nós abrimos as propostas das empresas, analisamos a conformidade das propostas com o edital, abrimos o item para lances, então o pregão tem fase de lance, coisa que a 8666 não tem. Fazemos a fase de lances para depois classificarmos as propostas pelos preços, né, do menor para o maior, e aí sim a gente fala da habilitação, em que nós iremos verificar apenas a habilitação do primeiro classificado. Se ele for inabilitado, passaremos ao segundo e assim por diante. Na 8666 verificamos a habilitação de todo mundo antes de passarmos às propostas. Então o pregão trouxe essa tentativa desburocratizante, né, para realmente trazer um pouquinho mais de celeridade. Beleza? Então essa é uma inversão importante, mas existe uma outra inversão, que às vezes as pessoas se esquecem, né, ou não conhecem. Na Lei 8666, nós homologamos primeiro para depois adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor. O pregão inverte também, tá, pessoal? Primeiro ocorre a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor da licitação, sendo a homologação o último estágio do pregão, tá bom? Então há também essa inversão. Então há duas inversões, conforme eu expliquei para vocês, tá bom? Outra coisa bacana, pessoal, que o pregão trouxe é essa possibilidade aqui. Ele pode ser realizado via internet. Então é algo que traz, que incentiva muitas empresas a participarem das licitações, uma vez que não existe mais a necessidade de um deslocamento físico para simplesmente participar de uma licitação. Então é algo muito bacana. Consequentemente, nós temos isso incentiva as empresas, né, as pessoas a participarem da licitação, consequentemente traz maior competitividade. Outro aspecto também, o pregão é um leilão ao contrário, né? Num leilão tradicional, avisa-se, né? O objetivo de um leilão tradicional é vender bens, é alienar bens, né? Consequentemente, a lógica dele é atingir o maior preço, né? Aquela história do quem dá mais, no leilão. No pregão, a lógica é justamente invertida. A administração procura adquirir bens, serviços no menor custo possível. Então, por isso que é um leilão invertido. Tá legal? Outra coisa importante, pessoal, o pregão não tem vinculação a valores, né? Eu sempre digo em minhas aulas que você pode ter pregões de R$10 ou pregões de R$1 bilhão, né? O pregão não se preocupa com valores, para sabermos se podemos realizar um pregão ou não. A pergunta que
nós temos que responder para saber se a gente pode fazer um pregão para aquele objeto que nós queremos comprar, licitar, é a seguinte: é um bem ou um serviço comum? Então pouco importa o preço, nós precisamos estar atentos a saber se aquele objeto é um bem ou um serviço comum. Se for, podemos realizar o pregão. E o que é um bem ou serviço comum, pessoal? A lei faz essa definição, mas eu gosto de explicar dizendo que são itens de prateleira. O que são itens de prateleira? São itens, né, seja bens, seja serviços, que se você se dirigir ao mercado, ao nicho de mercado daquele objeto, você consegue encontrar aquele bem, aquele serviço, né? Então é algo que não precisa ser desenvolvido especificamente, é algo que existe, que o mercado conhece, já é um tanto quanto usual naquele mercado. Sendo assim, a gente pode realizar o pregão, então não se preocupem em relação a valores, para saber se pode ser pregão ou não. Tá bom? Só um último slide, pessoal. Uma coisa importante, né? Esse conteúdo está no decreto federal do pregão eletrônico, mas via de regra, pregão, pessoal, não se adequa a esses objetos aqui. Obras de engenharia, muito embora a gente possa fazer serviços de engenharia por pregão, obras de engenharia a gente não pode. Beleza? Não se aliena bens por pregão, claro, até porque a lógica é invertida, né? E também o pregão não se aplica para locações imobiliárias. E uma coisa super importante, gente, é isso aqui, ó. O critério de julgamento, ou seja, o tipo da licitação será sempre menor preço. Não há técnica e preço, não há melhor técnica, não há maior lance ou oferta, não, é sempre menor preço, tá legal? Tipos de licitação, portanto, para o pregão, apenas menor preço, beleza? Como eu falei, não há limitação de valores, né? Vários normativos, inclusive o normativo federal, diz, né, que o pregão tem que ser preferencialmente eletrônico. Inclusive, se quiser fazer pregão presencial, precisa justificar, porque agora acaba sendo uma excepcionalidade o pregão presencial. A norma geral realmente é pela utilização do pregão eletrônico, que é justamente essa modalidade que dispensa deslocamento de licitante, né, apenas para participar de licitações. Outra coisa também, pessoal, intervalo mínimo 8 dias úteis em relação, né? O que é o intervalo mínimo? É aquele intervalo entre a publicação do edital, que é o início da fase externa da licitação, né? Então, é o número mínimo de dias entre a publicação do edital e a realização da sessão pública da licitação. No mínimo 8 dias úteis, pode ser mais, claro, mas no mínimo 8 dias. Outra coisa também, existe uma única oportunidade para se recorrer de uma decisão do pregoeiro, né? Então, sempre bom lembrar, né? Existe, não é comissão de licitação que conduz o pregão, mas sim uma única pessoa, um único servidor, ao qual, né, a lei dá a alcunha aí de pregoeiro, tá? Então ele é o responsável, aliás, o único responsável pelo certame, tá legal? E se alguém quiser recorrer de uma decisão do pregoeiro tomada ao curso da licitação, uma única oportunidade após a declaração do vencedor. Declaração de vencedor, pessoal, é após o término da habilitação, que a habilitação no pregão, conforme a gente já conversou, é o segundo estágio, é a segunda fase do pregão. Beleza? No máximo, pessoal, o pregoeiro tem uma equipe de apoio. O próprio nome diz, é apenas para apoiá-lo, para tomar algumas medidas administrativas, no sentido de facilitar o trabalho do pregoeiro para algumas questões, né? Mas realmente quem toma as decisões no curso do pregão sempre é o pregoeiro, ele é o único responsável, portanto, pela licitação. Beleza? Então, gente, rápidos comentários aí, tópicos essenciais, mas sempre é bom, sempre é necessário, é imprescindível que você leia a Lei Federal 10.520, tá bom? É uma lei curta, né? Embora alguns artigos tenham um número elevado de incisos, mas tem que conhecer muito bem a lei. Vocês sabem que em provas objetivas, as tendências, né? A tendência das bancas em geral é cobrar a letra da lei, então é importante conhecer, sim, a redação da lei. Isso é VUNESP, FCC, CESP, todas elas têm um apego muito grande ao texto da lei, então é imprescindível que você leia muito bem lida a Lei 10.520, tá? Para você poder se safar aí em questões que abordem a temática do pregão. Tudo bem? Então, pessoal, a ideia desse vídeo era essa, espero ter ajudado nos estudos de vocês. Tudo de bom e até um próximo vídeo. Um abraço. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!